já envolvidos por essa energia, né? É muito forte. Vamos só sintonizando, né, nesse raio violeta, que todos nós já conhecemos muito bem. Se quiser deixar uma aguinha aí do lado, eu vou tomar. Eu sei que a maioria já conhece os efeitos da transmutação e que tantas vezes a gente já passou por isso ou usa. Eu amo usar os 7 raios o tempo todo. Eu tenho certeza que a base aí da condensação, de sustentação, de harmonia, né, é sobre as nossas verdadeiras capacidades. Mas eu sei também que exige bastante repetição, até que as pessoas entendam que isso faz parte delas. Precisa-se de muito tempo, né, fazendo a dinâmica dos 7 raios. Tem vários exercícios aqui que propõem, mas hoje a gente vai fazer algo que a própria Fraternidade Branca escolhe fazer. Então eu vou deixar a hoste da chama violeta me conduzir, como me pediram. Você pode fazer? E eu estava até postando, marcando essa live, e aí veio um casal muito querido, bem conhecidão por vocês. Você faria? Eu sim. E aí veio e falou, traga a força da energia, né? E aí eu até brinquei e troquei a foto por conta disso, né? Eu sou totalmente guiada, então vamos deixar vir. Bom, hoste da chama violeta, aqui estou. Eu sei que vocês estão de várias maneiras preparados, conectados mentalmente conosco. Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain, Mestra Portia, Mestra Portia, Mestra Portia. A todos os nomes de tantas almas, de consciências que cuidam dessa transmutação tão profunda, tão imensa, que é proporcionado para nós. E vão entrando nessa energia. Nessa amada presença que somos todos nós. Nessa amada presença que pulsa nos corações da humanidade, em toda a espécie, pulsando Deus, pulsando o amor, pulsando a verdade. Nós nos reunimos para trazer a força transmutadora, oferecendo mais um passo dentro do que é chamado de consciência da humanidade. Mais um passo distante daquilo que a maioria crê ser apropriado, mas o caminho da sua liberdade, onde a sua palavra transforma a vida, dá luz, direcionamento sobre todas as verdades que permeiam humano por humano. Na resolutiva de finalmente compreender a verdade sobre o eu sou. Hoje não viemos para apontar tudo aquilo que seria interessante deixar de fazer. Afinal de contas, todos vocês já têm bastante ciência sobre isto. Estamos aqui com o máximo de nosso amor, mas com a firmeza da chama violeta da transmutação.
que não pensa se vai transmutar uma energia ou outra para sustentar algum tipo de ilusão. Ela é somente a verdade sobre a verdade, mostrando a sua real capacidade. Sintam a firmeza da chama violeta da transmutação. Existe esta conduta de força dentro de vocês, que pode ser expressada com uma mínima vontade. E se por acaso vocês colocarem o dobro da vontade, o triplo da vontade, ou 10 vezes mais a vontade, você perceberá o tamanho das proporções em potência que existe dentro de seus corpos. E quando falamos corpos, não são só os corpos humanos. São todas as vias em profundidade do que é considerado vida, de que os vossos corpos, como a eternidade, amadas presenças, deixem com que transcenda a chama violeta da transmutação nas crenças que bloqueiam quem vocês são, não se colocando como incapazes diante a uma situação que somente exige a sua escolha, o seu olhar, a sua transposição. Se você por hora se esquece disto, você se coloca num regimento de pedir, 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 pedindo, mas sem encontrar tamanha capacidade divina que há dentro de ti. E claro que reconhecemos todo este caminhar e olhamos com o máximo de amor que há em todos nós. Sempre e para todo sempre, não se esqueçam disto. Mas, além de ajudarmos, novamente para todo sempre, nós colocamos lembretes para que sim, vocês peçam hoje, mas que vocês se levantem, sabendo que assim como nós, vocês são tão capazes. É o mesmo que, amadas presenças, não somente invocar a chama violeta, mas saber que ela pulsa em seus corações. Que vocês são os geradores da mesma energia, caso escolham sem escolher os bloqueios, sem crer que está refém dos vícios. Aplique a chama violeta da transmutação na sua condição humana, gerando energia aqui, neste presente momento. E claro que com este pulsar, 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 você começa a perceber as extensões daquilo que chamamos de espírito, com múltiplas, infinitas consciências. Vocês são múltiplas, infinitas consciências. Mas se caminhar crendo que é só um nome, acreditando em todas as distorções ditas sobre a sua capacidade, você se frustrará, como tem acontecido com muitos de vocês. Ora frustra, ora crê. E claro, completamente compreensível, amadas presenças. É o caminhar da jornada, onde os filhos
estão reconhecendo a própria potência. A sugestão que a hoste da chama violeta oferece hoje a vocês é: para quando vocês se depararem com tamanho torpor, resistência, dor, ou crendo na extrema incapacidade, que você luta, diz que é capaz, mas no fundo você não crê, lembra de um detalhe. Neste instante, quando você for acometido por tal momento, efeito de causa em seu corpo, lembra que não é ninguém, a não ser a sua própria força, que precisa que você volte a comandá-la. Não é nada diferente do que você mesmo criou. Traga, invoque a chama violeta da transmutação. Puxe aquela força trazendo consciência para si mesmo, percebendo que você não é uma vítima, que você é o que é e que está reconhecendo as forças que te dominavam e você achava que elas não eram suas. Portanto, todas elas eram suas. Então, neste instante, nesta reunião, convocamos para todos vocês a chama violeta da transmutação em todo o seu poder agora. Todo o seu poder, não apenas na benevolência da verdade em Deus, mas também toda a força nas ilusões que vocês acreditam que vão superá-las, lutando e fazendo todas elas sumirem como um passe de mágica. Não, não, amada presença, assim não será. Tome, como já dissemos zilhões de vezes, tome posse agora. Ninguém pode transpor a tua força, o teu divino, a tua verdade. Ninguém. E todas as vezes, novamente, para que fique bem fixado em seus corações, todas as vezes que vocês se depararem com tamanho desafio, lembre-se, é você mesmo. Você luta contra o seu próprio poder. Se tire da confusão. Chama violeta da transmutação. Eu transmuto a confusão que eu mesmo criei por não me conhecer, mas a partir de agora eu escolho me conhecer. E isto é um fato. Chama violeta da transmutação aqui e agora. E pronto. Não dê espaço, abertura para o que você não é. Não dê espaço e abertura para o que você não é. Presença divina. Aqui. Agora. E agora que falamos com a maioria que precisava de determinado linguajar, potência, frequência, vamos tirando essas potências humanas, porque algumas linguagens são necessárias, porque a maioria das pessoas admiram quem fala assim. E ainda usamos as modelagens de impressionismo. Acalmem seus corações. Que também em outras linguagens, falando assim, tem tamanha força, como a força das frequências de separação. Muitos precisavam deste calor violeta para trazer-lhes pulsos de movimento.
mas também em outras frequências, você sente esta verdade, onde não há mais necessidade de impostar a voz, mas de transmitir de outra maneira. E agora, neste instante, vamos aumentando de forma natural os pulsos do raio violeta em seus campos, em tudo que permeia todos vocês. E não só vocês que estão aqui presenciando este encontro, mas ao mesmo tempo todo o planeta. Abraçando todos os departamentos que vocês têm na sociedade. O nosso maior trabalho está em lugares completamente longe e distantes da verdade sobre Deus dentro deles. Então hoje entregamos uma grande parte do trabalho a cada um, sempre. Mas gostaríamos que vocês se posicionassem. O mundo certamente carece da sua consciência. Como um abraço fraterno na hoste violeta, vamos deixar todo este planeta Gaia incendiado pela força transmutadora e através de vocês. E alguns estão se perguntando como fazer isto. Usem suas imaginações, por favor. Podem usar suas mãos ou colocar a mão no coração. A mim não me importa a maneira, desde que seja genuíno, desde que você faça com boas intenções, amadas presenças. Não esperando nada, mas sendo um contribuinte. Clareando todas as divisões deste planeta. Transmutando os excessos. Transmutando todo e qualquer tipo de vício, transmutando a miséria, enviando a mensagem junto com a chama violeta da transmutação. Amadas presenças do planeta, testem tirar os olhos da miséria para encontrar o tesouro que vive dentro de vocês. Amadas presenças, tirem os olhos dos problemas para encontrar soluções sem fim dentro de seus corações. Amadas presenças, tire os olhos daquilo que você não quer mais para a sua vida, para encontrar dentro de si o imenso presente que Deus te deu. Transmutar todas as ilusões da terra para aquele ou aquela que tiver um mínimo de vontade, de benevolência, instantes quando a lucidez surgir,
que a chama violeta insistentemente envolva suas auras até que entre em seu coração momentos, fragmentos do tamanho que a pessoa se permitir a receptividade, não importando mínima, máxima, não importa, que adentre, que adentre, que adentre, para que estas pessoas, estas amadas presenças se reconheçam como filhos e acordem em suas condutas. E é claro, agora é com vocês, amadas presenças. Que os seres daqui se lembrem que eles são mais capazes do que podem imaginar. Ninguém corrompe aquele que se encontrou na verdade. Agradecemos. Hoste Violeta, Saint Germain. Assim seja. Obrigada, irmão. Vamos abrindo os olhos. Voltando. Quem tiver aguinha. Coloquei aqui em cima, que normalmente eu falo baixo, né? Quando começa a canalizar. Deve ter funcionado. Ai, Aninha, eu que agradeço, gente. Nossa, tô tremendo. Desculpa. Está feito, né, Magali? Alguém quer trocar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? É interessante porque vem essa sinergia, eles usam, né, essa força nossa de falar dessa maneira, mas nossa, eu sinto tanto amor quando eles falam assim, eu sinto tanto senso educativo sobre a verdade divina, e cada fala, o que eu percebia ia estourando névoas distorcidas, sabe? Porque tudo tem códigos, informações, o tempo todo, né? Em todo lugar. Então, se você não percebe isso, você entra, né, naquele regimento de tantas informações, de tantas formulações. E, claro, você pode até sintonizar e ver, mas uma vez você consciente, como ele disse, não tem mais como se corromper, porque você viveu o experimento, você entende que frequência é aquela, né? Que escolha, irmã, imensamente grata a Ivonete, a Simone, gratidão, só agradecer a mensagem, senti para mim bem forte, que linda. Foi lindo demais, a Lu tá falando, a Celei, gratidão, amados maravilhosos, a Lorena, lindona, gratidão, Má, foi lindo. É que eu já tinha lido da Aninha e da Magá. E ontem a Amanda, meu envio coletivo foi com a chama violeta, foi tão lindo. É maravilhoso, a gente pode se aprofundar, né, com os recursos que a gente já tem. Eu sei que eu falo bastante isso, mas é inundar mesmo a nossa conduta, né? A gente já tá bem rodado sobre comportamento, sobre o que parece ser uma separação, o que endurece, o que não é fraternal, o que é distorção. Todas as vezes que os seus sentimentos te colocarem em muita confusão, é porque você perdeu a sua conexão sobre a verdade de quem você é, né? Então, assim, você percebe quando você vai pro ego, ele te coloca para baixo, ou ele faz você querer pisar nas outras pessoas, ou ele se defende muito, ou ele sempre olha o presente com
os recursos do passado, ele sempre está buscando informações do passado para jogar no futuro, e isso não é real, isso é distorção da distorção. Então nós estamos muito atentos sobre tudo isso. Agora, eles estão pedindo realmente para a gente colocar todas essas ferramentas na nossa conduta, na nossa emissão frequencial física, né? E tá mais simples mesmo, porque você troca uma maneira que você estava acostumado a ser para formular uma outra energia, né? Mais profunda, ser muito sincero com o que está sentindo, como a gente sempre fala, e emitir, né? É só assim que a gente percebe, né, esse divino dentro de nós. E aí começa a descortinar muita coisa, porque tem muita vida depois dessa fase, né, do alinhamento do ego, né, de paradas defensivas, dos julgamentos que a gente percebe, um tomzinho, né, ou as pessoas querendo que as coisas sejam do jeito delas, ou tantas coisinhas, né, que é natural da formulação, enquanto você está transcendendo, né, o ego, como dito aqui, né. Então eu vejo as pessoas trabalhando, indo, mas parece que vem um estilingue e leva um pouquinho para lá, porque é falta de costume mesmo, de fazer uma grande avaliação. Cara, não preciso mais disso, não preciso mais daquilo, não preciso mais daquilo outro, tá? Vou me conduzir por um outro caminho, mas sempre sendo sincero com o teu caminhar, né? Cuidando para diminuir esses disparos de separação em relação à sociedade ou às pessoas, né? Se tornando uma pessoa mais tranquila consigo mesmo, né? Porque quanto mais duro nós somos na parte de dentro, nós seremos na nossa parte de fora, com toda certeza. A gente sente as rajadas de energia, como se alguém vai falar alguma coisa e te espreme, né? E a pessoa tadinha, às vezes nem tem consciência, tem gente que não tem, e tem gente que tem, né? Mas só falei um pouco também, não posso estourar, não posso fazer nada. E claro, a gente compreende, mas tudo isso está sendo avaliado, né? Para a gente ir numa mansidão muito forte, como a gente já falou. Então eu acho que tá muito tranquilo. Agora é só seguir, é só fazer, é só internalizar as palavras que estão vindo, as energias, né, as formas, as técnicas que estão vindo, a condução, como você pode usar cada coisa, né, de elemento, de invocação, de convocação. Né. Mas eu tenho visto nos treinos que a gente faz, né, com outras pessoas também. Todas as vezes que faz, eles falam, levanta, né? Levanta, vamos. E o Saint Germain era um dos que sempre falava para mim, ó, ele e o Sananda falavam assim, você um dia não vai precisar canalizar, você só vai voltar a canalizar porque as pessoas creem mais na canalização do que propriamente um ser humano falando aqui, tá? Porque está muito enraizado no inconsciente que todo mundo que está aqui é condenado. Então, acredita-se mais em seres mais elevados, então eles vão usando esses nomes. Né? E aí estou falando da fraternidade, que é um dos, mas a gente tem trocentos mil por aí, né? E cada hora é um. Então eu me abro para a fraternidade, eles vão estudando, vendo o que as pessoas estão precisando nesse exato momento, de carinho, de amor, nunca sem cobrando que você tem que fazer. Não, tá? É com o intento de que a gente se conscientize, que se cada um de nós escolhermos é isso e acabou, eu vou mais leve comigo, não vou mais ser tão dura aqui dentro comigo, as coisas vão mudar realmente, tá bom? Mas precisa praticar, precisa se educar, precisa caminhar, né? Soltando as dúvidas, as confusões, ser mais diretivo, ao invés de eu ficar com dúvida, vou me proporcionar um momento gostoso, porque você pode escolher. Ninguém te obriga a pensar sobre uma coisa de uma forma distorcida. E eu sei que é desafiador reconhecer isso, mas para pensar. Então, eu assino embaixo, porque eu usei muito isso, né, que o Saint Germain trouxe aqui.
Falou, você pode, tira o seu olhar, não, nem é uma fuga. Falou, ó, ok, eu vou encarar a situação, mas vou trazer um olhar mais claro sobre isso. Eu não vou ficar distorcendo, ocupando alguém ou querendo que o mundo me sirva, ou porque é isso que acontece no trato humano, seja das relações, tanto amorosas, tanto de amigos, amigas, relações no trabalho, né? Os conflitos existem porque sempre os grupos querem que as coisas sejam do jeito deles, dentro do ideal deles, porque tem que ser minucioso. Então, ao invés de conversar e discutir sobre aquilo para harmonizar e encontrar um caminho legal, eles brigam. Mas isso pode mudar e começa conosco, tá bom? Eu já vou me... Ai, eu achei que tivesse acabado a bateria. Ah, a Denise, precisamos permitir, aceitar e receber. A Elizabeth, foi muito interessante, realmente está bem forte. Dia 19 tive uma vontade repentina de meditar. Parei o que estava fazendo, fechei os olhos e veio a chama violeta na minha mente e fui me permitindo. Que lindo. E foi muito bom, só depois me lembrei que era o dia de Saint Germain. Ah, que legal! Eu sou super desatenta com essas coisas do dia, né? Que o pessoal coloca e tal. Nossa, eu fico só ouvindo o que precisa, o que a gente vai fazer, né? E para mim também, né? Porque eu sempre sou uma aprendiz aqui. E aí eu perco essas datas, às vezes esqueço até meu aniversário. Mas que bom, fico muito feliz, muito feliz. Eu sei que no estudo dos 7 raios falam que tem um dia específico que a energia fica mais forte, né? Sempre, independente da data, enfim, do dia, né? Do Saint Germain. Mas é importante a gente dizer que eles sempre trabalham em conjunto, igual o nosso corpo humano, né? Todos os órgãos trabalham em conjunto. Todos esses raios eles trabalham em união, porque cada um tem uma representatividade e todos unidos formam a vida, tá bom? Formam a verdadeira harmonia. Então, por isso que é importante trabalhar, trabalhar, trabalhar para os nossos chakras ficarem nessa frequência equilibrada, tá? Das energias divinas, e aí a gente consegue ser um emissor cada vez mais consciente. E a boa notícia é que a gente está conseguindo. A Luciana está falando assim, ensina a página, cadeira, fone no ouvido e emanando. Eu acho que essa parte cortou. Pa, paciente na cadeira. Eu não entendi, amiga, mas eu acho que você estava mandando, né? Estava mandando para o planeta. Depois, se quiser escrever de novo, porque eu não entendi o que você quis dizer. Mas obrigada. Obrigada por todos vocês que estão aqui. Vocês percebem que é um outro lugar? Ou não? Né? Quem está fazendo buscas mais mentais, isso eu já sei e come informação, que também é legal. Mas aqui eu percebo a entrada diferente das energias e a transmissão também, por mais que sejam usadas palavras parecidas, lógico, né? Abecedário e tal, não tem como usar outras palavras. Mas com paciência na cadeira, né? Fone no ouvido e emanando a chama violeta para todos para o planeta. Ai, que linda, que linda. Que bom, Denise, que você sente, que bom. Vamos agir. E agir é não se cobrar. Olha que interessante, eles não estão cobrando você para você ser quem você é. Eles só estão lembrando vocês que não precisa mais usar daquilo que vocês não querem. É uma questão de descarte. Não quero mais usar. Não quero mais brigar. Né? Eu tive uma situação que eu não quis entrar numa briga e essa pessoa que eu amo muito não quis mais falar comigo, porque eu não quis entrar na briga. Eu não comprei a briga. Eu falei, desculpa, eu quero escrever uma nova história. Não quer saber. Mas super uma pessoa respeitosa e tal, mas não quer saber. Né? Eu não quero. Eu posso escolher. E aí vai ficar perto de mim quem também não escolhe, porque eu não vou entrar em briga.
Eu não quero descartar pessoas mais na minha vida. Porque eu descartando alguém, eu vou estar me descartando. E eu já fiz isso muito quando eu estava regulando ali o ego. Fui muito carinhosa, compreensiva comigo mesma, né? Nossa, estava surrupiada, como eu sempre digo. Então, aí agora é um novo caminho. Nós temos esse direito, mas depois que você dá esse tempo, que você dá um respiro e você compreende as coisas, você entende que o caminho não é descarte de nada nem ninguém no planeta. Que não é isso que o divino faz. O divino compreende, claro, tem situações e situações. E eles lá, eles avaliam até onde você está com discernimento de acesso. Né? Tem casos, que nem no meu caso, numa época, eu tinha até um discernimento X, então eles criaram uma conduta e aí me sugeriram e eu aceitei fazer uma coisa bem diferente do que a maioria fazia. E foi bem difícil para mim. Mas eu não me arrependo porque para eu chegar em compreensões maiores, eu precisava primeiro ter me escolhido, senão eu nem teria chego. Senão eu não sei se eu teria condições mentais e emocionais de estar aqui na frente de vocês, se eu permitisse como as coisas estavam indo por escolhas de outras pessoas, né? E aí eu fui tirando aqueles mecanismos, né, de não usar, eu não preciso me sacrificar, eu posso escolher ter uma vida melhor, eu posso ter uma cabeça melhor, eu posso ter as minhas emoções melhores, eu posso desenvolver a minha inteligência mental e emocional, mas eu preciso focar nisso. Eu não posso focar em cima de escolhas eternas e infinitas de outras pessoas. Eu posso escolher o meu indivíduo por hora, né? Mas, claro, sempre amando, né? Hoje eu entendo que veio um pouco mais de maturidade, que na verdade, no fundo, a gente nunca descarta ninguém. Isso também é uma tremenda ilusão, né, do ego, que acha que faz isso. Mas quando você faz isso com outro alguém, odiando, massacrando, você está fazendo isso com você mesmo. Quando você aponta o dedo, você está pressionando um outro alguém, você recebe a mesma descarga de nervosismo e estreitamento que você acabou de fazer para o outro. Não adianta fingir que isso não é toma lá da cá, como sempre é dito, né? A Denise está falando, eu estou percebendo isso demais, que tenho que me escolher primeiro. Às vezes é difícil, principalmente quando a cobrança vem do filho. Putz, né? Do filho, de pais. Né? Imagina, eu entendi. Entendi que era filho. Pais, primas, primos, tios, tudo, até de amigos, amigas mais próximos, né? Que pode ver, todas as nossas relações, elas foram baseadas em cobrança. Se nascemos juntos, você tem que fazer, é obrigação sua. Não é um ato natural. Olha, eu estou fazendo porque eu te amo, tá? Você é importante para mim. Você tem que fazer. É você, nananá. Né? E a Denise me fez lembrar hoje cedo, minha filha, ai, tô com dor aqui, tô com dor ali, nananã. E eu vi que tinha, mas era um pouco de onda. E eu fazendo trocentas mil coisas juntas pra gente sair rápido, pra não atrasar como eu atrasei aqui. Ela, mas você faz... Eu falei, linda, você vai fazer 7 anos. Você já sabe arrumar sua cama, você já sabe fazer várias coisas, a gente tá te ensinando. Poxa, você não tá vendo que eu tô cheia de coisas que você tá me pedindo, você já sabe pentear seu cabelo. Eu não vou ficar fazendo isso, tá na hora de você fazer, eu já te ensinei, seu pai te ensinou. Não é justo comigo. Foi até aqui agora fazendo tudo por você, agora um pouquinho. E é legal para sua autonomia, para sua independência. Vamos lá, pô, me ajuda também. Aí ela, tá bom, mamãe. Nossa, aquela carinha fofa dá vontade de desfazer o que falou. Mas eu tava na minha razão, tava fazendo trocentas mil coisas, lava a louça, arruma a cama, não sei o que, é a privada quem topa, não sei o que, corre pra lá e corre pra cá. E
é bolsa pra cá, é cachorro pra lá, que parece um panda todo mole, tem que pegar no colo, que ele tá velhinho, né, filho? E aí eu, pô, meu, me ajuda. Aí ela, não, ok, mamãe. Aí ela ficou de boa, né? E estou falando uma coisa leve, tranquila. Mas tem coisas mais desafiadoras ainda, né? Que às vezes colocam em jogo você não poder mais falar com quem você ama, por exemplo, né? Se bancar não é uma coisa fácil, né? Mas você sabe que quando eu, como Marise, né? Quando eu tomei essa decisão, até conversei com meu marido na época, eu falei, olha, eu acho que eu já tentei de tudo. Ele até falou, não, nem sei como você foi tão longe em todos os aspectos com todo mundo, né? Eu falei assim, nem que eu morra sozinha, eu escolho a minha paz. Mas eu adoraria que fosse diferente, mas como não o eu vou primeiro escolher a minha paz lá dentro e vou ver o que isso vai dar. E aí depois um dia, se as pessoas quiserem compreender, seja familiar, amigo, amiga ou qualquer coisa que seja, e aí eu tenho percebido que quem é de verdade, nossa, a gente não tem bloqueio nenhum. A gente fica anos sem se ver, sem se falar, e quando se fala um pouquinho, putz, você sabe, né? Eu sei, a gente se ama, né? Não. Porque é de verdade. Não tem cobrança, né? Amizade não é cobrança. Amor não é cobrança, né? Um amor não é um dever. Uma responsabilidade não é um peso. Que nem hoje eu amo ser responsável pela minha filha. Eu amo ser responsável por mim, mas é leve, não é um responsável, que eu preciso me pressionar, me machucar, me preocupar. Não, vamos fazer, vamos cuidar. Tem que fazer o quê? Tem que fazer, tem que tirar, não sei o quê, tem que levar no hospital. Tá, vamos. É um prazer, como é um prazer estar aqui. Às vezes as pessoas falam, você faz um monte de coisa. É a minha vida, eu gosto. E eu não vou mudar por causa da opinião de uma outra pessoa. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei da minha intensidade, da minha entrega, da minha motivação. Eu sou assim. E estou me tornando cada vez mais outras coisas, mas é forte demais. Então, a opinião de qualquer outra pessoa sobre um outro estilo de vida não cabe para mim. Porque eu vim ser assim. Eu vim desempenhar esse propósito, esse papel dessa maneira. Mas tem gente que é de um jeitinho, tem gente que é de outro. E todos os jeitos são lindos, são importantes para cada qual que escolhe seguir aceitando ou não aceitando. Porque quanto mais você aceita, melhor você fica em paz. Mas você se aprisionar com as opiniões do mundo, você se perde de si. Ou até de uma live que você escuta um cara e muda toda a sua linha de pensamento, então você nem para avaliar, não, deixa eu pensar com o que eu tenho aqui dentro, se isso tem coerência. Nunca pedi para as pessoas acharem que tudo que eu falo é 100% verdadeiro. Eu falo, questiona aí dentro se faz sentido. Busca, diante a tudo que você está estudando, de todo o histórico da sua vida, busca no seu coração como que você pensa, né? É isso. A Sinite está falando, estamos na condição de humanos em transição e lidando com qualquer fase de crescimento. Perfeito. E aí você trouxe uma reflexão ótima aqui, né? O humano. Como que é viver numa condição humana sem as prisões que até aqui nos conduziram? Que nível de capacidade é essa que todos esses caras que vêm lá das esferas mais elevadas, que eles falam capacidade, livre, amor, o que é isso? O que é isso o tempo inteiro? É esse novo humano que nós podemos adentrar cuidando sobre o que usa e o que não usa da base comportamental, porque o seu comportamento gera eletricidade para toda a Terra, para toda a sociedade, é um campo. Essa é a sua influência, por isso que é importante fazer escolhas.
fazer escolhas, sempre a bendita escolha. E cada ilusão que não estava reconhecida por você, você reconhece, era meu poder, como Saint Germain falou, ah, meu poder. Eu adorei isso, quando ele trouxe meu corpo, ficava pulando aqui. A Denise está falando, com amor e não apegado, que é meu, fica tudo mais leve. Sempre digo, ninguém é de ninguém, sem apego. É porque não adianta, mesmo apegado, se a gente for daqui dessa para melhor, apegado lascou, né, Denise? Então é melhor a gente viver um dia de cada vez. O que eu tenho hoje, quem está aqui na minha frente, o que eu posso oferecer para essas pessoas ou para mim mesma. O que eu posso, o que eu quero fazer por mim, como que vai ser meu dia, eu quero curtir cada instante, né? Eu vou curtir, e a gente pode fazer isso. Não faz mais sentido ficar revirando em coisas, como dito, né, aqui, eu vou focar no problema, e a pessoa vai lá, volta, vai no registro, vai não sei o que, vai, sempre tá olhando a mesma coisa, sempre. Aí a orquestra toca o quê? A mesma música. Vamos em frente. Eu vou parar por aqui para começar os atendimentos da tarde. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela companhia, obrigada pela paciência. Desculpa o atraso de novo. Nessa semana, na sexta, a gente está com o corpo lúcido e aí a gente vai aprofundando em outras mensagens que vêm, mais lucidez, mais base comportamental. Eu vou ver o que vem, tá? Eu tô buscando outros elementos aqui para ver se vai caindo mais fichas além do entendimento mental, né? E vai dar bom. O importante é seguir, tá bom? Eu que agradeço, gente. Beijo no coração de vocês e até a próxima.